Não era hoje, Daiane? Não era hoje, não. Ao livro sobre conversão, né? Hoje nós vamos começar, então, o capítulo 5 do livro. Já estamos aí praticamente chegando na metade, né, do livro, um pouco mais da metade. E essa aula de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: diferentes, mas não desenhados sob medida. Os irmãos hoje podem perceber, por exemplo, no nosso cotidiano, a quantidade de marcas que existem, né? Marcas de roupa, marcas de comida, marcas de veículos. E essas marcas, elas muitas vezes definem, na verdade, o objetivo delas é definir um público. Por exemplo, aquele cliente, né, que compra um veículo Mercedes-Benz, ele não é o mesmo cliente que compra um veículo de valor inferior, né? Poderia citar aí um Ford Ka, por exemplo. E eu vejo hoje na igreja atual, na igreja moderna, algumas igrejas que também têm adotado esse modelo, um modelo de marcas, um modelo que busca definir um público, mas não um público como povo de Deus, mas às vezes um público que é povo de Deus com alguns diferenciais, vamos dizer assim. Então, esse é o tema que eu quero trabalhar com os irmãos, eu quero trazer essa reflexão hoje pela manhã, para que nós, como igreja, possamos entender um pouco essa questão e também, claro, trazer, né, um olhar interno para a gente perceber se faz sentido, se isso realmente é algo que nós, como igreja, também temos adotado, se é bíblico, se não é, como que a igreja, de fato, de verdade, ela deve se comportar à luz das Escrituras. Então, irmãos, a título de introdução, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, né? Então, as igrejas aí do século XX, após muitas mudanças, adaptações, elas mudaram o foco e passaram a pensar muito na questão quantitativa, no crescimento. Ou seja, tem um questionamento que ele fica permeando a igreja, né, os pastores, as lideranças de algumas igrejas, da grande maioria, com a seguinte pergunta: o que nós podemos fazer para crescer mais? O que eu posso fazer para que não haja mais nenhum banco vazio aqui nesse prédio, aqui nesse local? O que eu posso fazer para que esse crescimento ele seja mais rápido, mais eficaz? Então, diante dessa questão, a Igreja Mundial, ela passou por várias transformações e ela assume uma nova abordagem. Então, antes a igreja ela tinha um tamanho único, né? Ou seja, um modelo padrão que servia aí para todo mundo. E agora essa igreja ela passa então a não ser mais um padrão de Deus, mas um padrão do mundo. Mas o que a Bíblia ela tem a nos dizer em relação a isso, né? O que a palavra de Deus ela tem a nos dizer em relação a essa questão? Então é sobre isso que eu quero trabalhar aqui com os irmãos e a gente poder então conversar. Os irmãos já pararam para meditar sobre quantas igrejas ou denominações diferentes existem só aqui em Goiânia? Dias atrás eu estava lendo um noticiário, um post na internet, e ele trouxe 10 igrejas chamadas diferentonas aqui em Goiânia, né? Que tem uma maneira de abordagem um pouco diferente. Então é como se essas igrejas, né, elas fossem aí um restaurante. E esse restaurante aí ele tivesse vários tipos de comida no seu cardápio para agradar todo tipo de público, né? Então, de fato, as afinidades elas se atraem.
Eu até citei aqui um exemplo que eu peguei do livro aqui, onde o autor ele fala que pássaros da mesma plumagem, eles formam um bando, ou seja, tem uma característica específica. Mas será que essa abordagem ela é cristã? Será que isso é bíblico? Será que essa é a vontade de Deus? Então, vamos lá. Uma comunidade diferente, ela exige, claro, uma diferença no que tange a parte do mundo. Então, se você pegar a própria Bíblia ao longo da história, Deus ele chama, o seu povo para ser diferente. Propriedade exclusiva, nós falamos isso aqui um tempo atrás, né? Então, Deus, desde o jardim, da época de Noé, passando pelo povo de Deus, no Egito, no deserto, o povo de Israel, na terra prometida, então até Pedro, que descreve a igreja como estrangeiros exilados. Então, olha só que interessante, como Deus ele tem esse cuidado e ele realmente quer que a sua igreja seja um pouco diferente. Mas vamos à luz desse texto, 1 Pedro 2,11, que eu deixei aqui já separado para os irmãos, para que a gente possa, então, ler esse texto aqui e procurar entendê-lo de uma maneira mais clara e objetiva. 1 Pedro 2, do 1 ao 11, ele diz assim: Amados, peço-vos que, como a peregrinos e forasteiros, que vós abstenhais de concupiscências carnais e combatam contra a vossa alma. Então, aqui, o apóstolo Pedro, ele traz, então, uma exortação à igreja, para que a igreja ela possa, então, mudar a sua atitude, mas mudar a sua atitude em relação ao mundo, mudar a sua atitude em relação às coisas do mundo. Eu disse que nós somos extraterrestres na última aula, no seguinte sentido: nós, como igreja de Deus, nós somos um povo que é diferente, não porque nós somos melhores, não por isso, mas porque nós servimos a alguém, e é esse alguém é o que deve tornar, então, a igreja diferente. É esse alguém, a quem nós servimos, é que torna a igreja, então, um lugar diferente, uma comunidade diferente. Então, esse problema de exclusividade ou de tornar algumas coisas que sejam mais comuns para agradar o gosto, ele é algo que existe desde a antiguidade. A gente observa lá no Antigo Testamento que o povo de Israel, ele quis um rei. Por que ele quis um rei? Porque as outras nações tinham um rei. Então, para eles não bastavam ter Deus como rei, como regente. Então, eles queriam, como as outras nações, terem um rei. E se você observar a figura de Saul, que foi eleita como rei, a gente observa que, visualmente, os atributos que foram dados a ele eram justamente atributos que o homem pode ver. O homem pode ver, a humanidade. Então, a gente percebe ali que ele era um homem bonito, um homem alto, um homem forte, um homem presença. Então, mas Deus, ele vê o coração. Então, nós podemos observar que depois, quando o profeta Samuel ele vai ungir Davi, então ele passa ali por todos os filhos de Jessé até chegar a Davi. Então, talvez aos olhos humanos, se fosse eu que estivesse ali para eleger, eu não elegeria Davi, porque ele era pequeno, aos olhos humanos ele não era um homem vistoso e ele era muito jovem. Então, ali eu estaria crendo naquilo que os meus olhos podem ver. Então, a gente percebe que a igreja hoje, ela busca também se amoldar em relação ao mundo para tornar a igreja um lugar confortável. Então, eis aí o grande problema. Então, os evangelhos de hoje, eles buscam, então, considerar se nós somos inteligentes, se nós somos politicamente astutos, se nós somos culturalmente sofisticados. Então, a gente quer ser povo de Deus, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer ficar fora do mundo. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser respeitados pelo mundo. E aqui há um grande erro da igreja. Na aula anterior, irmãos, nós trabalhamos muito sobre a questão de santidade.
né, que esse termo santificação, ou ser santo, significa que nós somos separados por Deus, né? Então, como filhos obedientes, né, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Então aqui veja que o apóstolo Pedro, ele se preocupa com a maneira que a igreja vivia. Ele se preocupa com essa separação em relação ao mundo, né? Ele até chama aqui a gente, antes de conhecer a Cristo, como ignorante. Por que ignorante? Porque antes a gente não tinha o conhecimento. Então, ele quer que nós vivamos como igreja agora no pleno conhecimento de Cristo. Paulo também afirma isso. Mas nós devemos buscar não a nossa maneira de santidade, mas veja aqui na parte B que ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou. Então, olha o padrão de Deus. Olha como que Deus ele deseja que a igreja se comporte, que a igreja ela tenha as suas atitudes. Então, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, essa santidade é algo excelente, é algo que é além do que a nossa humanidade consegue fazer, né? Então, irmãos, eu faço uma pergunta para você, né? O que significa para a igreja local? O que isso significa, essa vida santa, essa maneira de viver para a igreja local de um modo comunitário, né? O que nós podemos tirar aqui dessa questão, né? Como que a igreja, então, pode levar isso em consideração, né? Então, isso significa que a igreja ela é diferente da cultura ao seu redor, não apenas porque seguimos a Jesus Cristo, mas porque a nossa vida pessoal, aquilo que nós também fazemos fora da igreja, né, nós levamos a sério o nosso testemunho. Então, quando a gente sai do ambiente da igreja, muitas vezes a gente se depara com algumas atitudes de irmãos, ou até nossa mesmo, que não leva a sério o testemunho, não leva a sério aquilo que Deus estabeleceu para que nós fizéssemos. Então, a gente tem que entender também que a igreja, de uma maneira mais ampla, ela não é simplesmente um prédio. Ela não é simplesmente um local onde a gente se reúne, mas a igreja somos todos nós. Eu gostaria de ler esse texto aqui também em 1 Pedro, no versículo 9 do capítulo 2, e também o versículo 11 e 12. Gostaria de acompanhar esse texto aqui, então, com os irmãos, para que nós possamos aqui, então, discutir mais uma vez sobre essa questão, né, de como a igreja ela deve se comportar. Então, olha aqui, ó, no versículo 9. Alcançando ao fim da vossa fé a salvação das vossas almas. Então, aqui a igreja ela tem um objetivo, né? Claro, nós servimos a Deus porque queremos ser como Deus, no sentido da sua santidade e perfeição, e nós buscamos, ao final da nossa jornada, alcançar a salvação das nossas almas. Então, isso é algo que deve alegrar o nosso coração e deve ser um objetivo da igreja, integralmente. Mas isso não para por aí. Se você observar o versículo 14, ele diz aqui, ó, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em nossa ignorância. Né? Então, aqui, nós voltamos a essa questão, né? Nós devemos ser santos como Deus é santo. Então, o padrão é muito elevado, irmãos. Nós devemos entender isso, que a igreja ela não pode viver da maneira que ela estabeleceu, mas sim como Cristo estabeleceu. Então, diante de tudo isso que foi dito, eu gostaria de fazer aqui uma rápida revisão sobre a aula que nós tivemos lá no ano passado, em meados de fevereiro, sobre membresia da igreja. E para a gente poder seguir, eu queria falar para você o que a igreja não é, para que nós possamos entender. Então, a primeira coisa que a igreja não é que ela não é um clube social. O que é um clube social? É um local onde as pessoas elas têm algo em comum
E muitas das vezes elas pagam ali um valor para beneficiar o próprio grupo, uma mensalidade. Então, o dízimo que você paga, ou que você devolve, ou a oferta que você dá de livre, espontânea vontade, ela não é uma taxa para que você possa fazer parte de um clube, não. Não é essa a finalidade. Você não está ali para benefício próprio. Você não está ali naquele local, né, buscando algo que te deixe confortável. Esse não é o objetivo. Outra coisa que a igreja não é, irmãos, é um desfile de moda. Então, às vezes, a gente observa em alguns eventos da igreja, irmãos e irmãs que se preocupam tanto com a aparência e muitas vezes se esquecem do estado do seu coração. Nós falamos que Deus, ele enxerga o interior do nosso coração. Jesus, ele chama ali os fariseus de sepulcro caiado, ou seja, por fora é bonito, por fora parece algo bom, mas por dentro é podre. Por dentro não tem nada de valor. Né? Outra coisa que a igreja não é, irmãos, é um programa de fofoca. Então, às vezes a gente chega no irmão e fala, olha, eu queria pedir oração para você por causa disso, do irmão, da irmã, e ali você está, na verdade, fazendo fofoca. Irmãos, igreja não é um programa de fofoca. Não é um reality show aonde você pode escarnejar a vida do outro, aonde você está ali para poder sentir prazer na desgraça do outro. Não, irmãos. Infelizmente, isso é algo muito sério e é uma realidade nas igrejas locais. Outra coisa que a igreja não é uma agência de namoro. Né? A igreja não é o Tinder. A igreja não é um lugar onde você vai ali em busca de um relacionamento com uma pessoa, mas ali você vai em busca de um relacionamento com Deus, com o Santo de Israel, com Deus, com o Rei dessa terra, com o nosso Senhor. Então, irmãos, isso é sério. Outra coisa que a igreja não é um tribunal, e você não é o juiz. Então, muitas vezes ali você quer julgar a atitude dos outros. Ali você quer olhar para o pecado do outro e muitas vezes esquece para olhar o seu próprio pecado. Irmão, deixa Deus fazer o trabalho dele. Deixa Deus julgar. Deixa Deus corrigir. Né? E você ora, você acompanha. Você está ali para ser um instrumento de Deus e não para ser um acusador. Outra coisa que a igreja não é, irmãos, é que a igreja não é um prédio. Né? Você é a igreja. Entenda isso. Então, a humanidade não vai ser mudada através da igreja que você vai, mas ela vai ser mudada através da igreja que você é. Então, seja a igreja. Ou seja um representante de Cristo. Seja de fato e de verdade alguém que tenha as marcas de Jesus Cristo. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, tem uma certa dificuldade em entender isso. E eu vejo muitas vezes casais com problemas porque nós não conseguimos, às vezes, levar o meu cônjuge para a igreja. E aí a gente prefere, muitas vezes, se afastar do evangelho, né? Mas nós temos que entender que nós devemos fazer a nossa parte dentro de casa, porque você vai mudar o seu amigo, o seu parente, através de Jesus Cristo, das suas atitudes. Então, irmãos, muitas vezes essa atitude com amor, essa atitude cheia do temor de Deus, ela torna, né, um bom momento para que essa pessoa que você às vezes tenta levar para a igreja e não consegue, possa refletir. Né? Eu quero ser como essa pessoa. Eu quero amar a Deus como ela ama. Então, isso é ser igreja. Né? É ser um exemplo. É trazer um testemunho que confronte a humanidade de maneira que ela queira realmente mudança. Então, irmãos, nós devemos observar essas coisas. Né? Nós devemos zelar pela igreja, porque ela é a instituição que Deus criou para representá-lo nessa terra. Então, nós temos que ter isso em mente. Né? Então, a igreja, ela tem que viver um amor abnegado, ou seja, um amor que não busca o interesse próprio, um amor que renuncia, um amor que representa a Deus. Então, as igrejas, elas devem ser uma comunidade diferente,
ao ser uma comunidade que ama. E ama incondicionalmente. Olha o que Jesus disse aqui no texto. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deveis amar uns aos outros. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, olha só como que a humanidade ela vai descobrir, né, que nós somos discípulos de Deus, amando uns aos outros. Então, isso é muito claro no texto. Então, a gente vê muita contenda dentro da igreja, a gente vê muita briga dentro da igreja, a gente vê muitas desavenças, picuinha dentro da igreja, algo que atrapalha o reino de Deus, irmãos. Se nós, como discípulos de Deus, não conseguimos resolver as nossas questões, como que os de fora vão poder observar em nós Jesus Cristo? Então, eu chamo a sua atenção em relação a isso. E se você observar aqui nesse texto, eu quero trazer aqui uma pergunta, né? Mas como Cristo amou a igreja? Como que foi? Se você olhar na sua Bíblia lá, você vai observar que ele amou, né, amou a sua igreja através da cruz, ele deu a sua vida pela igreja, né? E como nós devemos amar, né, uns aos outros, né? Como que nós devemos agir então? Nós devemos então perdoar uns aos outros e entregar as nossas vidas uns pelos outros. Irmãos, infelizmente, às vezes existe muita falsidade dentro da igreja. Às vezes a gente chega ali na igreja e pergunta se o irmão está tudo bem. Oi, meu irmão, como é que você está? Mas, na verdade, o que a gente quer ouvir é que está tudo bem, né? Tchau, obrigado, como a gente fala hoje. Então, na verdade, a gente não quer ouvir, olha, eu não estou bem, eu estou com um problema pessoal, eu estou com um problema com meu filho, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema no meu trabalho. Então, a igreja, muitas vezes, ela não tem sido solidária com os problemas dos irmãos. Então, irmãos, eu quero fazer aqui mais uma pausa e trazer você essa reflexão. Então, não me diga que a sua igreja ela é uma igreja fraca na comunhão se você nunca convidou ninguém para ir na sua casa. Não me diga que a sua igreja ela tem um discipulado fraco se você nunca participou desse discipulado e quis ali ser um instrumento de Deus. Não me diga que a sua igreja traz palavras duras se você não está em acordo com os mandamentos de Deus, porque a disciplina também é amor. Então, enquanto nós não entendermos que nós somos a igreja e que nós temos que agir conforme Deus manda, a igreja vai ser torta. A igreja ela vai ser um prédio cheio de pessoas vazias e que buscam apenas o interesse próprio. Então, muitas das vezes a gente recebe de Deus uma visão que algo precisa melhorar, e em vez da gente se impor ali na brecha e mudar aquela situação, a gente vai falar mal. A gente junta ali 2, 3 irmãos e começa a falar mal da diretoria, e começa a falar mal do pastor, e começa a ver os problemas da igreja e não trazer uma solução. Irmãos, nós temos que ser proativos. Nós temos que amar a igreja como Cristo amou. Volto a repetir, aqui o padrão é mais elevado. Então não é preciso sabedoria e poder de Deus para amar pessoas parecidas conosco, agora já regenerados. Isso é fácil, mas eu quero que você se lembre que Jesus, ele nos amou quando ainda éramos inimigos. É essa palavra que é dita aqui, né? Então ele usa o termo inimigos. Ou seja, nós éramos contrários a tudo que Deus estabeleceu. Irmãos, eu quero aqui então fechar esse momento de reflexão e falar um pouco também sobre essa questão da união. Então, a união é algo que faz, né, realmente unidos nós fazemos diferença, a união realmente faz a força. A gente consegue perceber que muitas das coisas que você tenta fazer sozinho, às vezes com 2, 3, 4 ou mais pessoas, aquilo se torna totalmente possível. Então, essa união repleta de amor,
né, que nós compartilhamos e vivenciamos através do Evangelho, ela é uma diferença primordial entre um clube e uma igreja, né? Então, é um motivo pelo qual nós devemos criar as igrejas, não devemos criar as igrejas desenhadas sob medida. Então, irmãos, a igreja ela tem que se posicionar através do Evangelho. Então, é claro, não estou dizendo aqui que a igreja não deve fazer acepção de pessoas, não é isso. O que eu quero dizer é que a igreja ela tem que estar preparada para disciplinar. A igreja ela tem que estar preparada para confrontar o mundo sempre que isso for necessário. Então, a igreja ela tem que estar pronta, né, para poder lutar pela vontade de Deus. Ainda que isso te machuque, ainda que isso custe muitas vezes, né, um irmão, porque nós vemos Paulo trabalhar isso em 1 Coríntios capítulo 5. Então ali havia um irmão que estava vivendo, né, uma vida perniciosa, e ali Paulo ele manda afastar aquele irmão. Ele usa um termo forte, ele diz para entregá-lo a Satanás. Então olha só como que Paulo ele é incisivo nessa questão, irmãos. Então quando você participar de algum processo de disciplina na igreja, entenda que isso também é amor. Entenda que é uma maneira da pessoa entender, de nós entendermos que aquilo não é a vontade de Deus, que aquilo não é correto. E isso não quer dizer que ela vai mudar. Porque, irmão, você sabe muito bem que quando o seu pai ou sua mãe sempre passa a mão na cabeça, você nunca vai saber que aquilo é certo ou errado. Então, às vezes, a palmatória é necessário. Às vezes, cortar um ramo é necessário. Às vezes, tirar a terra em volta e adubar novamente é necessário. Então, a igreja de verdade, né, ela não precisa ter nada em comum além de Cristo. Uma igreja de verdade, ela não precisa ter vestimentas iguais, pessoas da mesma classe social, ela não precisa ter pessoas que moram no mesmo bairro, né? Ela precisa amar um ao outro como Cristo amou. Então, se essa for a premissa da igreja, de um modo radical, essa igreja ela vai representar Jesus Cristo. Então, nós damos testemunho de Jesus, né, através das boas novas, quando a nossa comunidade de amor, ela transpõe as barreiras e cresce de uma maneira que o mundo não espera. Porque o que o mundo espera é que a igreja seja uma confusão. O que o mundo espera é que a igreja seja um lugar de pessoas que não representam a Jesus Cristo, mas uma comunidade que só pode ser explicada pelo Evangelho, ou seja, ela reflete aquele Evangelho, ela reflete a imagem de Jesus Cristo, então ela realmente transforma vidas, irmãos. Então, queria chamar você a essa reflexão, que você possa entender o seu papel na Igreja de Deus. Ninguém foi chamado para não fazer nada, até porque eu já disse isso aqui. Então, nós somos chamados e devemos trabalhar na obra de Deus por gratidão a Deus. Jesus ele fala de maneira até com muita compaixão, né? Diz aos seus discípulos, né? Erguei os olhos e vede, né? Os lírios, né? Os campos estão brancos. Então, irmãos, a gente olha para fora e muitas vezes não sente compaixão daquele que não conhece a Deus. Então, é hora da igreja se posicionar, sabe, irmãos? Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muita reflexão. E eu tenho pensado também nessa questão. Queria finalizar aqui com essa reflexão e dizer para você que esse coronavírus, ele tem algo semelhante com a justiça de Deus. Ele tem algo semelhante com o que vai acontecer no grande dia. Porque ele não olha a classe social, ele não olha o país que você mora, ele não olha a sua conta bancária, ele não olha a sua idade. Se você não estiver com o seu corpo preparado a superar esse vírus, ele vai trazer para você a morte. E o pecado faz a mesma coisa. Então, a única cura para o pecado é Jesus Cristo. A única cura que a igreja pode ter é o sangue de Jesus. Então, se no grande dia você tiver sido lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, você vai ter a
procura também, que é a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu estou aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida sobre tudo que foi falado. Tá? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, assim como Deus tem falado no seu coração. Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos? Amém? Ou não amém? Os Amém. irmãos, os irmãos, qual foi o pensamento dos irmãos naquilo que o professor nos trouxe hoje pela manhã? Alguém pode nos ajudar participando? O que aprendeu? O que achou interessante naquilo que o Rodrigo trouxe para nós essa manhã? Se quiser falar, só levantar a mão e eu abro o microfone. Um de cada vez, calma. Primeiro. Ou vocês aprenderam tudo ou vocês não aprenderam nada. Quando fica em silêncio demais... Eu quero pensar que é a primeira opção, tá? Tá, então, peraí, a irmã Conceição quer falar. Então, pera lá. Abre aí, Dora, o seu microfone. Deixa a irmã Conceição falar. É o mesmo que eu tenho pensado, irmão, desde que começou isso aí. Eu já estava falando antes, Jesus está voltando porque o mundo está virado de cabeça para baixo. Alguma coisa vai acontecer. E isso eu falo, é um puxão de orelha que Deus está dando para chamar a atenção do povo, para saber que Ele é Deus, né? Isso aí. Amém, irmã. Muito obrigado. Muito válida a participação da irmã Conceição. Irmãos, tem um chat, não sei se você já percebeu, se você tiver no computador, embaixo, no rodapé, tem um chat que você pode usar para interar também. A Patrícia, né, eu até coloquei ali que a Késia chegou atrasada na aula, porque ela pegou congestionamento hoje, né? Então, mas Deus já perdoou ela. E a Patrícia já colocou o ponto de vista dela lá, ó, muito interessante, né? Que a igreja não pode ser feita sob medida, atendendo à nossa vontade, aos nossos padrões. Então, aproveita aí, usa o chat. No celular também tem chat aí, tá? Então, para que você, às vezes, não quer falar, mas quer escrever, você pode colocar o seu comentário aí para todo mundo ver Não achei isso ainda não. Hã? Não achei essa parte ainda não. Patrícia, fala pra gente aí, onde é que tá? Eu tô no computador. Patrícia Chediak. Patrícia? Posso falar, pastor? É Pode. simples. Quando você clica, aparece participantes. Aí, aí vai aparecer todos os participantes. No canto esquerdo vai ter bate-papos. Aí, quando você clicar em bate-papos, já vai aparecer uma conversa que estiver ativa com todos. Aí lá vai aparecer tudo que os irmãos mandaram. Ok. Você tá no celular ou você tá na internet, John? No celular, pelo celular. Ah, tá. Ok. Os irmãos aí conseguiram entender? A Raquel vai mostrar aí, Raquel vai mostrar para vocês aí, ó. Aqui, ó. Do lado direito, vocês estão vendo? Tá vendo? Do lado direito aí, vocês estão vendo? Boa. Passa com o mouse aí em cima desse doisinho aí, pra eles verem. Ah, não, você tá no celular, né? Participantes aí, ó, que tem até o íconezinho 2 em cima.
Ok, beleza. Maravilha. Ok. Irmãos, é bem fácil aí do celular. Vocês conseguem, então, trabalhar com o chat. Além da irmã Conceição, mais alguém quer acrescentar o que foi falado agora pela manhã, através do professor Rodrigo? Ah, tá bom. Aqui deixa eu dizer, então. A Isabela disse que o que está faltando é o amor nas igrejas de uns para com os outros, né? A gente precisa saber o que é amor, mas o amor segundo a palavra de Deus. O Rodrigo, ele falou muito bem essa questão. O amor, ele envolve a graça de Deus, mas ele envolve a justiça de Deus. Amor que fala só de graça, 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 não é o evangelho. Porque olha só, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor de Deus. Nós vemos Jesus Cristo se entregou por nós. Mas nós vemos também a justiça de Deus. Alguém teve que morrer. Alguém teve que pagar a conta dos nossos pecados. E o amor, ele envolve disciplina também. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com essa visão egocêntrica, mundana e não bíblica de amor. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus corrige o filho a quem ama. A Deuseni, ela vai entrar, quando ela for dar, ela vai falar sobre a disciplina na igreja segundo a Bíblia. E a disciplina segundo o amor de Deus. Então, cuidado quando a gente fala de amor, amor, amor. A gente precisa saber o que é amor segundo a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre amor. O que mais? Isso. A justiça de Deus também representa seu amor por nós. Muito bem. Ótimo. Obrigado, Kézia, pela contribuição. O que mais, irmãos? Nós aprendemos aqui com o Rodrigo. Pastor, é a Jô. Ô, Jô. Obrigado, Jô. Tá a Isabela ali. Deixa eu defender meu ponto de vista de amor, mas segundo também o que o Rodrigo falou, né? Que muitas vezes a gente fala, né? Tudo bem, irmão, tudo bem. Aí você quer que o irmão fale tudo bem, aí tchau, né? Graça e paz até semana que vem. Então, esse amor de cuidar do irmão, esse amor de querer se envolver mesmo, de união, entendeu? Não assim, tirando a justiça de Deus, eu também sei que amor é disciplina, amor é você andar retamente, né? Não é só o amor, afago, né? Tudo passar a mão, não é. Tá bom? Essa minha Ótimo. Jô, excelente a sua colocação. Irmãos, para vocês terem noção, esse termo amor na Bíblia, no original, para vocês terem noção, ela tem no mínimo 5 designações. O amor que a Jô está se referindo, ela está falando do amor philos, que é a origem da palavra Filadélfia. Significa amor de amigos. E é o amor relacionado à comunidade. É o amor da fraternidade. É o amor de se preocuparmos uns com os outros. Não é um amor inclusivo. Não é um amor exclusivo. Foi bom ela enfatizar. Por quê? Porque quando a gente fala de amor, a gente só está enfatizando o que está relacionado à questão do trato de Deus. Mas esse amor, que é o amor, no caso, é um amor ágape, um amor sacrificial. Mas o caso que a Jo colocou aqui é o amor philos, o amor entre irmãos, o amor comunitário, o amor fraternal. Tá claro isso aí? Claro? Beleza? Jo, obrigado pelo esclarecimento, viu, Jo? Nota 10. O que mais, gente? Nossa aula tá boa. Hoje eu tô gostando dessa EBD. Viu, Rodrigo? O que mais, irmãos? O professor toma umas lapadas, né? Quando faz uma aula dessa. Não é só o professor, não. O pastor também leva lapada, santa.
que mais, irmãos? Zenise, fala, Zenise. Eu tô aqui conversando com a Débora aqui, né? Como que... Eu gosto de falar mesmo. Como que inibe a câmera, né? Aí ela tá aqui falando comigo, eu falo, Débora. Ela, não vou falar não. Mas uma coisa muito forte e que foi colocada foi em relação que a igreja não pode ser baseada no respeito do mundo. A gente vive tanto essa questão assim, de dar testemunho, de ser uma bênção, e às vezes a gente se preocupa muito mais com o que vão falar da gente do que com a nossa vida realmente diante do Senhor, com a palavra dele sendo realmente algo que nos constrange, que nos conduz, que nos faz buscá-lo, né? Então, essa parte muito importante. A igreja, ela não está aqui baseada somente nessa questão do que o mundo está pensando. Então, eu tenho que fazer um culto assim porque o mundo gosta, ou eu tenho que agir daquela maneira porque o mundo gosta. Eu tenho que viver a palavra de Deus, de fato e de verdade. A igreja tem que expressar isso, amando ao Senhor e amando uns aos outros, de fato, de verdade, contribuindo, ajudando, se envolvendo, né? Então, assim, é muito fácil a nossa igreja virar um clube social, um clube de modas, como foi bem pontuado aí. A gente tem que ficar no temor do Senhor para que a gente realmente venha impactar essa sociedade. Amém. Amém. Obrigado, Zenise. Oi, Débora. Tudo bem, Débora? Bom te ver aí, viu? Seja bem-vinda. Ah, irmãos, é tão interessante porque esse problema, até a Fabiana pontuou aqui, do Covid-19, isso é bom que nos leva a refletir, e não sei se os irmãos lembram de uma pequena pastoral que eu disse, baseado sobre 5 pontos que nós aprendemos com o Covid-19. Os irmãos lembram? Eu gravei um áudio. Na primeira transmissão, eu falei de novo sobre essa questão, o que nós podemos aprender com o Covid-19. Quem lembra aí? Só a Patrícia Diak? Irmãos, eu gravei um áudio, coloquei no grupo, e também, na primeira, vocês podem ir lá no YouTube, na primeira, eu fiz um devocional aí, bem rápido, e falamos o que nós podemos aprender com o Covid-19. E são 5 lições. A primeira lição que nós aprendemos é o quê? Que o Covid-19 mostra a nossa fragilidade, mostra que todos nós somos iguais, independente de classe social, de cor, rico, pobre, todos nós estamos condicionados a ser infectados e a morrer por conta dessa pandemia. Outra coisa é a nossa vulnerabilidade. Nós somos passageiros, entendeu? Nós somos, como diz o salmista, nós somos como neblina. Nós somos como a erva que nasce pela manhã e no final da tarde já seca, murcha e o vento sopra. Nós somos muito vulneráveis. Terceiro, sobre a questão da nossa necessidade de relacionamento, nós precisamos relacionar uns com os outros. E essa questão aqui da importância da igreja, não tem como, isso aqui, irmãos, é apenas um paliativo, é um quebra-galho, mas a igreja em si, ela precisa se reunir, porque nós fomos criados com essa necessidade de nos relacionarmos uns com os outros, ainda mais nós que somos goianos, né? O goiano gosta muito de pegar no outro, de abraçar, gosta muito de comer, né? Então, Deus é um Deus de relacionamento, Ele nos criou para os relacionamentos. Esse negócio de falar, eu sou a igreja, eu, Everton, não sou a igreja. Eu sou um ramo, eu sou um galho. Para fazer parte da igreja, precisa estar ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, não existe crente que congrega, eu congrego virtualmente. Não, porque nós somos seres relacionáveis. A outra coisa é a nossa necessidade de Deus. Irmãos, esse momento é o momento, Deus está abrindo os olhos das nações. Não sei se foi a Patrícia que colocou um vídeo aí dos presidentes clamando a Deus.
das autoridades. Lê o Salmo 2 para você ver lá. As autoridades, quando tudo está bem, eles querem nem saber de Deus, não. Agora que o trem está arrochando, eles estão entendendo que existe um ser, que existe Deus. Então, esse período do Covid-19 está nos mostrando a necessidade de Deus. Se você não ouviu o áudio, ouve lá depois e tira as suas conclusões sobre o que nós estamos aprendendo sobre o Covid-19. Amém? Irmãos, nós vamos terminar nossa escola bíblica dominical. Hoje eu gostei demais da escola. Vocês estão de parabéns. Professor aí, o Rodrigo está de parabéns, nota 10. Os irmãos estão de parabéns, entendeu? Aí, conectados, participando. Isso aqui, irmãos, eu me sinto fortalecido quando eu vejo. Os irmãos têm noção, hoje nós estamos aqui com aproximadamente 20 pessoas conectadas. Eu estou fazendo chamada, viu? Eu sei quem está vindo na escola dominical e quem não está vindo. Então, a gente percebe o interesse dos irmãos. Viu, Chiquinha? Feliz de ver você aí, viu, Francisca? Tá? Eu fico muito feliz, ó, de ver, igual a irmã Dorcivone lá, ó, com toda a limitação dela, mas está lá, conectada. Né? Está lá o Zé Antônio, conectado com a Chiquinha. Irmãos, a conectada. Então, tudo isso, irmão, é bênção. Os irmãos entendendo a importância da gente poder estar junto e estudar a palavra de Deus. Vocês estão de parabéns, continue assim. Incentive os irmãos, entendeu? Faça como o pastor, liga para os irmãos. Irmãos, está tudo bem aí? Posso orar por você por telefone? Quando o pastor ligar para você por videoconferência, atende que eu quero ver você, eu quero ver a sua família para saber como é que vocês estão. Porque a expressão facial mostra muita coisa, irmãos. Às vezes, como nós dizemos aqui, tá tudo bem, mas o semblante demonstra que não está bem. O seu semblante mostra que você está precisando de alguma coisa. Então, vamos aproveitar esse tempo e utilizar todo o aparato tecnológico para a gente comunicar com os nossos irmãos, para a gente estar mais próximo dos irmãos, para a gente nos relacionarmos uns com os outros. Amém? Vocês estão de parabéns. Deus abençoe a vocês. Aí à noite o pastor Delano tem uma palavra de Deus para vocês, aí baseada em Hebreus. Ouçam as mensagens que nós estamos postando. Por quê, irmãos? Deus direciona mensagens específicas para cada comunidade de fé. Deus tem direcionado uma mensagem específica baseado em Salmos 46, baseado em Hebreus 12. Então, aquela mensagem é de Deus para você, para a comunidade que você faz parte. Nesse estudo, o Rodrigo tem falado sobre conversão, sobre o que é a igreja. Deus tem nos direcionado para que a gente possa aprender, nós, comunidade chamada Batista do Evangelho Vivo, devemos aprender o que é conversão à luz da palavra de Deus, o que é igreja, porque é o que Deus quer que nós aprendamos nesse momento. Então, a importância de ouvirmos, de participarmos da escola dominical, de ouvirmos a mensagem dos pastores, de ouvirmos as mensagens dos líderes da comunidade. Posso ouvir mensagem de outro? Pode, irmãos, mas principalmente ouça as orientações, as mensagens que nós estamos preparando para o nosso contexto, para a nossa realidade. Amém? 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 Falam, dá um belezinha aí. Ok. Amém. Queridos, alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente encerrar aqui a nossa CBD? Rodrigo? Professor Rodrigo? Quero agradecer a Deus, né, primeiramente, que é a razão, né, dessa reunião, é a razão de nós tirarmos esse tempo, né, proveitoso para poder falar sobre esses assuntos. E quero agradecer também a disponibilidade dos irmãos, insistir para que vocês, né, agora você tem na mão algo que nós não tínhamos antes, que é o poder da divulgação no bom sentido, no sentido de não fazer o nome da igreja conhecido, mas fazer o nome de Deus conhecido. Então, às vezes, aquele amigo, aquela amiga que às vezes não gosta ou tem uma resistência em ir à igreja, você pode compartilhar com ele um vídeo
das igrejas, da nossa igreja, né, as exposições. Então, divulgue, né, e que você seja edificado e também edifique mais pessoas possíveis. Amém. Obrigado, Rodrigo. Amém, meus irmãos? Vamos terminar a nossa escola dominical, então? Patrícia Chediak, agora participa. Ora, terminando, para a gente terminar esse momento. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra que veio nos mostrar, ó Deus, que somos um corpo e que para sermos igreja, Senhor, nós precisamos estar juntos. Pai, ensina-nos, Senhor, a ser verdadeiramente cristãos. Ensina-nos, Senhor, a bendizer o teu nome, a espalhar, Senhor, a tua palavra. Abençoa cada irmão, Senhor, que está no seu lar. Abençoa aqueles que não puderam também, Senhor, participar. Nós te pedimos, Senhor, que guarda-nos, ó Deus, e que o teu amor, Senhor, a tua graça e o teu reino seja, Senhor, anunciado, mesmo, Senhor, em tempos difíceis, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão, Senhor. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, nos encher do teu Espírito e derramar, Senhor, a tua unção e a tua graça sobre nós. Sim, Senhor. Dá-nos sabedoria, ó Deus. Dá-nos entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o Rodrigo também, Senhor, que tem preparado essas aulas. Pai, dá a ele sabedoria, Senhor, intrepidez, entendimento, ó Pai, para ministrar a tua palavra. Abençoa cada pastor também, Senhor, da nossa igreja, e cada membro, ó Deus. Cada líder, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Amém. Tanto, Senhor, a igreja local, Senhor, como a igreja mundial, ó Pai. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Obrigado, Patrícia. Amém. Obrigado, Rodrigo. Irmãos, obrigado. Deus abençoe vocês. Um bom restante de dia, uma boa semana aí, em nome de Jesus. Precisando da gente, estamos aqui 24 horas à disposição dos irmãos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deus, fiquem na bênção.